Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E o vídeo de hoje, para mim, ele é muito importante. Talvez um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal, pelo que temos vivido nos últimos tempos. Eu fui despertada a trazer esse conteúdo para você aqui, observando recentemente uma postagem no Insta que falava justamente sobre isso e a reação de algumas pessoas sobre esse tema. Como você viu no título do vídeo, nós vamos falar sobre os desigrejados. Eu não sei se você, amada, que está me assistindo agora, encontra-se nessa posição ou conhece alguém que está assim. E se você está agora me assistindo e se encontra na posição de uma pessoa desigrejada, fica comigo até o final desse vídeo. Eu quero ajudar você, que você saiba mais e melhor algumas coisas que talvez você ainda não tenha percebido. E se você não se encontra nessa circunstância, assista esse vídeo, aprenda com ele para estender a mão para quem se encontra nesse momento atravessando essa situação. Eu mencionei essa questão dos desigrejados ou sem igreja no meu treinamento para liderança, Ministério Fora da Caixa. Lá eu conversei com as líderes sobre esse fator, mas eu não tinha percebido que eu não tinha vindo aqui falar com você. E eu quero pontuar aqui, claro que de uma forma diferente do que eu tratei com as minhas líderes no treinamento. Inclusive, se você é líder e ainda não fez o treinamento Ministério Fora da Caixa, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você se junte a mais de 50 líderes que estamos todas juntas crescendo no ministério. Então, vamos entender um pouco sobre essa circunstância dos desigrejados. Nos Estados Unidos, quando você fala sobre desigrejado, você está falando sobre uma pessoa que ainda não tem conhecimento do Evangelho. Aquelas pessoas que nós aqui no Brasil queremos evangelizar, queremos trazer para Cristo, apresentar o Evangelho para elas. Essas são as desigrejadas. Mas no nosso caso aqui, temos usado o termo desigrejado para cristãos que por algumas razões se afastaram da comunidade da fé, ou seja, da igreja, a igreja no sentido comunidade, no sentido congregacional, digamos assim. Por isso, essa situação de desigrejado precisa ser entendida e percebida, não só por nós que estamos em igreja, mas também por você, para que você entenda a razão se você se encontra nessa posição de desigrejado, de sem igreja. As pessoas podem vir a tornar-se desigrejadas não porque elas abandonaram a fé. Eu conheço algumas mulheres que atualmente encontram-se nessa situação e elas continuam crendo no Senhor, elas continuam orando, elas continuam lendo suas Bíblias, elas não negaram a fé. Mas alguns bloqueios começaram a existir dentro de diversas circunstâncias e atualmente elas não querem mais voltar à comunidade da fé. E isso não é saudável. Antes de entrarmos nesse ponto, vamos pensar em algumas circunstâncias que levam uma pessoa a ficar desigrejado, ou seja, não participar mais de uma comunidade da fé. Isso pode acontecer porque a pessoa teve uma grande decepção com a liderança da igreja, por exemplo. Ela teve alguma frustração, alguma mágoa, algum desentendimento com a liderança da igreja. E isso a machucou tão profundamente que a fez sair da igreja e não querer procurar nenhuma outra. Existem também aquelas mulheres que podem encontrar-se nessa situação de desigrejadas porque foram feridas por alguém dentro da igreja, não necessariamente pela liderança, pastores, diáconos, enfim, mas elas foram machucadas por alguém da comunidade, ou seja, alguma pessoa que faz parte da igreja, alguma irmã, alguma amiga que estava ali na comunidade, que de alguma forma a machucou, expressou um julgamento, e isso foi tão profundo na alma daquela pessoa que ela se afastou da comunidade da fé e não quer mais voltar. Outro grupo também acaba ficando desigrejado porque discorda da maneira como as coisas estão sendo feitas na igreja.
igreja? Para esse grupo, eu acredito que é uma análise à parte disso aí. Eu posso depois até fazer um outro vídeo com vocês. Mas sim, existem pessoas que saem da comunidade da fé porque acreditam que a maneira que eles estão ali expondo as coisas ou dirigindo a comunidade de fé não está de acordo com o que eles pensam, se afastam e não se unem a nenhuma outra igreja. E claro, temos a crescente questão do isolamento. As pessoas estão cada vez buscando, querendo ficarem mais sozinhas. E se analisarmos, nenhum desses fatos que eu pontuei para você aqui são respaldados pela Bíblia para que fiquemos sem igreja. Eu quero ler com você o que diz a carta aos Hebreus. Capítulo 10, verso 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amada, esse versículo, ele sozinho é suficiente para nos mostrar, independente se estamos na posição de desigrejadas ou fazendo parte da igreja e conhecemos alguém que está se afastando da igreja, para que nos preocupemos e entendamos que é desejo do próprio Deus que vivamos em comunidade. Isso não significa que viver em comunidade, que fazer parte de uma igreja é fácil, porque somos pessoas imperfeitas servindo a um Deus perfeito. Então é óbvio que seremos machucadas no caminho, mas não podemos esquecer que também vamos machucar. É óbvio que as coisas não serão do jeito que nós queremos. Afinal, igreja perfeita só existe uma, aquela que será formada no céu pelos lavados e remidos totalmente e completamente pelo sangue de Jesus, quando deixarmos essa terra que está corrompida. Então, minha amada, entenda que é desejo de Deus que mantenhamos a nossa comunhão em igreja, em comunidade, crescendo como corpo. Tem uma frase que eu acho que é Charles Spurgeon que diz, que ele menciona que somos todos pequenas brasas em uma grande fogueira. Se nós tirarmos uma brasinha da fogueira e colocarmos ela à distância, aquela brasa, ela vai continuar acesa por um tempo, mas à medida que o tempo vai passando, ela vai apagando, até se tornar um pedacinho de carvão sem vida, ou até mesmo se transformar em cinzas, enquanto as outras que estão todas juntas continuam ardendo, continuam queimando. É por isso que o Senhor fala da importância de estarmos em uma comunidade da fé, porque mesmo com os desafios, mesmo com as imperfeições, mesmo quando somos machucados, nós crescemos, nós encontramos apoio, nós apoiamos. É como o Provérbios diz, ferro afia ferro, ou seja, quando estamos em comunidade, nós crescemos juntos. Tem os desafios sim, mas precisamos estar juntos, unidos. E eu quero que você entenda isso hoje. Não é uma opção saudável estar fora de uma comunidade de fé. Você precisa encontrar o endereço de comunidade de fé e pertencer a ele. Então, minha amada, que nesse vídeo você possa compreender isso. Se você está nesse momento me assistindo e por alguma razão você não está mais frequentando uma comunidade de fé, procure entender o que aconteceu e se realmente aquela comunidade que você fazia parte, por alguma razão você acredita que não dá mais para você continuar ali, tudo bem, eu posso até depois fazer um vídeo, se você quiser, falando sobre essa questão de quando trocar de igreja. Eu tenho algumas experiências, inclusive pessoais minhas, sobre troca de igreja, como isso deve acontecer e como isso deve ser respaldado. Mas o que eu quero dizer para você agora é que se você se encontra nessa situação de vivemos um período onde nos acostumamos a receber a palavra online. Não, eu estou fora de uma comunidade, mas todo domingo eu tenho assistido um culto, eu tenho buscado pregações durante a semana. Isso não é a mesma coisa de estar debaixo de uma comunidade de fé.
Procure uma comunidade de fé. Se você não sente mais de voltar a que você fazia parte, você tem suas razões, não tem problema. Busque uma comunidade de fé que esteja fiel à palavra, que seja fiel ao que a palavra ensina. Visite antes de tomar uma decisão, mas busque fazer parte de uma comunidade de fé. Faça parte da igreja, não seja essa brasa que vai ficar de fora e vai se apagar. E se você, minha amada, conhece alguém que está nessa circunstância, não julgue. Muitas mulheres querem voltar à igreja e não conseguem porque só encontram pessoas para julgá-las, para olhar para elas e condená-las, recriminá-las, dizê-las que estão em pecado. Não é essa a sua missão. A sua missão é chegar para essa mulher e dizer: eu entendo você, como eu posso te ajudar? Se você não sente mais vontade de estar conosco na nossa comunidade de fé, não tem problema. Eu quero estar com você e ajudar você a encontrar uma nova comunidade de fé. Amadas, precisamos abrir os nossos olhos, como diz o versículo de Hebreus. O grande dia do Senhor se aproxima. Não podemos viver um evangelho de brincadeira, não podemos viver uma vida cristã de brincadeira e levar as coisas de qualquer maneira. Atente-se a isso, busque servir ao Senhor em comunidade, porque é o que a Bíblia diz. Isso não é pensamento meu ou de pastores ou de quem quer que seja, está na Bíblia. Eu li com você Hebreus capítulo 10, verso 25. Que esse vídeo possa ter ajudado você de alguma forma, ou a posicionar-se, voltar para a tua comunidade, ou buscar uma comunidade de fé. E você que está na sua comunidade, ajudar quem se encontra na posição de desigrejado. Ficou alguma dúvida? Querem um vídeo falando sobre trocar de igreja? Eu quero muito saber, vou ficar aguardando o teu comentário. E claro, se você conhece alguém e deseja ajudar essa pessoa, você pode enviar esse vídeo para ela, que eu tenho certeza que o Senhor mesmo ministrará aos corações. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!